Olá, queridos amigos, queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com você juntamente com sua família. Estamos juntos mais uma vez para nosso despertar com Deus na reflexão da Palavra de Deus hoje nos capítulos finais de Gênesis. Hoje estamos encerrando esta série do livro do Gênesis. Estivemos vários episódios, vários vídeos, fazendo uma reflexão capítulo a capítulo. E é um grande prazer estarmos juntos mais uma vez, agora para este momento especial, este momento de encerramento desta série tão especial que aprendemos juntos lições maravilhosas na Palavra de Deus. Quero agradecer desde já a sua companhia em mais um vídeo, em mais uma reflexão juntos neste projeto. Então hoje nós vamos considerar os destaques dos capítulos 46 a 50, os 5 últimos capítulos deste primeiro livro da Bíblia. E nós temos aqui no capítulo 46, Jacó e toda a sua família descem ao Egito. Eu quero confessar a você, este capítulo arrancou lágrimas de mim quando estava meditando, estudando em detalhes este capítulo. No momento do reencontro de Jacó com seu filho José, quando eles se abraçaram, aquele encontro depois de 22 anos, é muito tempo, né? 22 anos distante. E um não sabia do outro se estavam vivos ou não. Olha que surpresa maravilhosa Deus reservou para Jacó e José, bem como para toda a família. Essa família, conforme vimos ao longo da história, passaram por muitas provações, por muitos problemas, dificuldades. Raquel já havia morrido, e agora chegou um momento de extrema felicidade. Eu quero trazer um destaque importante nos versículos iniciais. No verso 3, Jacó, ele tinha a sua experiência passada aprendido que ele precisava depender totalmente de Deus. Lá na sua primeira fase, ele tomava as suas decisões sem consultar a Deus. Ele tomava as suas decisões por conta própria. Mas depois de Betel, depois daquele primeiro encontro com Deus, nós percebemos que Jacó, ele foi sendo moldado, transformado, e ele aprendeu lições especiais, inclusive esta, de depender totalmente de Deus. Ele queria ter certeza que era da vontade de Deus que ele fosse ao Egito. Convidado por José, ele queria saber, porque a terra da promessa é Canaã. Será que eu devo ir ao Egito? Jacó ficou pensando. E aí, meus queridos, o verso 3, Deus falou a Jacó: eu sou Deus, o Deus do teu pai. Não temas descer para o Egito, porque ali farei de ti uma grande nação. Pronto, resolvido a questão. Agora Jacó ficou tranquilo. Ele podia ir ao Egito porque era da vontade e da direção de Deus. Que lição para nós, não é mesmo? Quantas decisões eu e você temos feito sem consultar, primeiro, a vontade de Deus. Você é alguém que consulta em oração, sempre diante de decisões importantes. Qual será a vontade de Deus? Este é um destaque deste capítulo 46. Jacó já tinha 130 anos de idade e, agora idoso, ele tinha certeza de que ele não podia dar um passo em falso. Que lição para nós, não é mesmo? E o outro destaque deste capítulo
é o encontro de Jacó com seu filho José. Quando eu estava lendo, estudando essa parte, eu chorei por duas razões. Primeiro, porque meu pai já faleceu e sinto saudade. E fico pensando no reencontro quando puder abraçá-lo novamente. E a segunda razão é quando eu puder abraçar Jesus. Quando eu e você pudermos ter esse encontro tão maravilhoso com o nosso Senhor Jesus, puder abraçá-lo quando Ele voltar e poder realmente ter o encontro que nós aguardamos por tanto tempo. Estes são os destaques do capítulo 46 que eu quero compartilhar com vocês. Como Deus é maravilhoso e que vale a pena, como Jacó, buscar a direção de Deus em todas as nossas decisões que temos que tomar. Continuando nossa reflexão de hoje, agora os destaques do capítulo 47. Este capítulo descreve Jacó passa a viver no Egito. Então José foi, informou ao faraó: meu pai e meus irmãos chegaram da terra de Canaã e estão na terra de Gósen, com suas ovelhas, seus bois e tudo o que tem. E levou 5 de seus irmãos e os apresentou a faraó. Queridos, um destaque importante neste capítulo é o seguinte: como já falamos, o Egito era o país mais poderoso, era o país que dominava, o mundo da época, e era o país onde providencialmente oferecia os recursos, os elementos necessários para que a promessa de Deus se cumprisse entre os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, que eles se multiplicassem. Como Canaã e todas as outras regiões estavam arrasadas, então vejam como Deus, ele na sua providência, trabalhou de maneira especial, fazendo com que José fosse o governador. E agora, toda a família de Jacó, que foram aí em torno de 66 pessoas, formando 70 pessoas ao todo, se dirigiram ao Egito. E tem mais, eles simplesmente foram para a melhor parte do Egito, a região de Gósen, onde, como eles eram pastores e tinham rebanhos, era a melhor parte do Egito. Olha como Deus é bom. Deus, além de preservar a vida de Jacó e seus filhos, sua família, Deus ainda preparou o melhor lugar para eles. Percebem como Deus é maravilhoso e como vale a pena servir a Deus? E outro detalhe também, havia o perigo dos descendentes de Jacó se misturarem com os egípcios e começarem a assimilar os costumes, a religião, o paganismo. Então, Deus também fez com que eles ficassem isolados na terra de Gósen. E como eles eram pastores, os egípcios abominavam os pastores. E José fez questão de levar 5 irmãos e dizer: meus irmãos são pastores, para que Jacó não os atraísse para a vida ali do palácio. Então tudo contribuiu para se encaixar exatamente dentro do plano divino. E agora a família de José, de Jacó, puderam viver pacificamente, de forma tranquila, e lá passaram-se os melhores anos da vida de Jacó. Ele chegou com 130 anos e o capítulo nos diz que ele ainda viveu ali mais 17 anos. Deus é maravilhoso. Tenha certeza disso. Vale a pena seguir os planos de Deus, porque Deus tem
os melhores planos para nós. Agora o capítulo 48 nos apresenta Jacó adoece, já idoso, com seus 147 anos. Disseram a José, seu pai está doente. E aí José tomou seus 2 filhos, Manassés e Efraim, que nasceram ali no Egito, e levou para o seu pai. Foi um momento muito interessante, muito especial. Jacó já estava também com a sua visão muito enfraquecida, ele já não reconhecia bem visualmente. E ele perguntou quem são esses meninos. José disse, são meus filhos, que o Senhor me deu aqui no Egito. E continuou Israel, traze-os aqui e eu os abençoarei. É interessante destacar que a primogenitura, ela oferecia várias vantagens. E uma das vantagens era uma porção dupla da herança. E essa porção, ela não foi para Rúben, o mais velho, mas foi para José. José ficou com esta vantagem da primogenitura, uma herança dupla. E é, portanto, por isso que Jacó, agora ele disse, olha, esses 2 filhos que você teve aqui são meus. Então, esses 2 filhos, Manassés e Efraim, eles foram agora incluídos como se fossem filhos de Jacó. E eles foram incluídos, inclusive, nas 12 tribos de Israel. Aí, então, Simeão ficou de fora e Rúben teve que dividir também a porção da terra com Judá. A parte que cabia à herança messiânica, essa coube a Judá, o 4º filho, diante do que nós já falamos, que ele se encaixou dentro das características da linhagem messiânica. Então, este capítulo 48 destaca a bênção de Jacó aos 2 filhos de José, com um destaque também. Manassés era o primogênito, mas Jacó, ele com visão profética, ele viu que Efraim receberia a bênção como mais velho, assim como aconteceu com ele e Esaú. E aí ele trocou as mãos. A mão direita, que seria sobre Manassés, ele cruzou e colocou sobre Efraim. A princípio José protestou, mas Jacó falou, é isso mesmo, eu sei o que eu estou fazendo. Então aqui nós vemos que Jacó tinha visão profética e que aqui nós encontramos essa porção dupla da bênção para José e seus filhos. Agora, comentando o capítulo 49, a nossa reflexão final nesta série Gênesis, aqui nos traz a morte de Jacó e suas últimas palavras. Um capítulo muito importante, bastante interessante. Mais uma vez, destaque para a característica profética de Jacó. Além de ser um patriarca, um grande servo de Deus, e fazer parte da linhagem escolhida, ele era também profeta. Deus inspirou Jacó no seu leito antes de sua morte para revelar a característica de cada filho e seus descendentes, que se constituiriam as 12 tribos de Israel. Depois disso, Jacó chamou seus filhos e disse, reuni-vos para que eu vos anuncie o que vos acontecerá nos dias vindouros. Nós não vamos descrever cada filho, mas já estudamos este capítulo, aqui é só o destaque mesmo. Aqui fica então essas lições para nós. A característica do caráter de cada filho foi
representado na característica de cada tribo, com destaque para a tribo de Judá, que seria o leão, né, de quem representaria o leãozinho da tribo de Judá, do qual viria nosso Senhor Jesus. Vários filhos foram comparados a alguns animais, e nós queremos destacar o de Judá, que foi chamado o leãozinho da tribo de Judá. Comparado ao leão, por sua característica, identifica-se com a característica de nosso Rei e Senhor Jesus Cristo. E assim, quando Jacó acabou de dar essas instruções a seus filhos, encolheu os pés na cama, expirou e foi reunido ao seu povo. Chegou o final da vida deste grande servo de Deus. Eu confesso que a história da vida de Jacó é uma das preferidas minha, que ao estudar eu fico sempre muito encantado, maravilhado, como Jacó foi lapidado, foi transformado através de um relacionamento com Deus. Já falamos isso em outro vídeo, né? Mas só para frisar que agora com 147 anos, Jacó descansou em paz com Deus, seus filhos estavam tudo em paz. Isso é uma grande prova para nós, uma grande evidência. Os últimos anos da vida de Jacó foram anos pacíficos, foram anos tranquilos em que ele conviveu com seus filhos, com seus netos, em uma boa terra e pôde assim descansar em paz. E o detalhe final, ele chamou José e fez com que José jurasse que não deixaria o seu corpo ali no Egito. Qual é a lição para nós? A lição, queridos, é que na mente de Jacó, a promessa de Deus nunca se apagou. A promessa de que a terra da promessa, né, a terra prometida, era a terra em que ele e seus descendentes morariam. Então Jacó fez José jurar que levaria o seu corpo lá para a caverna de Macpela, onde Abraão, Isaque, onde a sua avó havia também sido enterrada. Isso é uma lição que nós devemos aprender e assimilar. Não podemos colocar nosso coração, nossa esperança nesta terra. Aqui nós estamos como forasteiros. Nosso lugar de descanso, a terra da promessa de Deus para nós é uma nova Canaã. Um novo céu, uma nova terra e depois uma terra restaurada. Que eu e você possamos viver como Jacó e como José, vamos ver no próximo capítulo, entendendo que aqui estamos de passagem. Agora vamos ao capítulo final, capítulo emocionante, encerramento com chave de ouro, o livro do Gênesis, que começou lá na criação do nosso mundo, começou com a entrada do pecado, a morte, agora vai terminar com chave de ouro, trazendo para nós aqui a vitória de Jacó e de seus descendentes. Este capítulo 50 descreve exatamente o momento em que Jacó morre e José lançou-se ao rosto de seu pai, chorou sobre ele e o beijou. José ordenou que fosse embalsamado o corpo de Jacó, embora, como nós aprendemos na jornada, não era um costume israelita, um costume judeu, embalsamar, mas como José jurou que levaria o corpo de seu pai até Canaã, era necessário que fosse embalsamado. E então durou-se 40 dias
esse processo e depois mais 30 dias de luto. Eram 70 dias até que cumprisse todo esse ritual. E é interessante, esse capítulo nos apresenta no verso 15, depois que terminou todo o processo de sepultar o seu pai, quando os irmãos de José viram que seu pai estava morto, disseram: "E se José nos odiar e nos retribuir todo o mal que lhe fizemos?" Olha o que veio na mente dos irmãos de José. Agora, não sei não se José vai continuar bonzinho com a gente. Como nós falamos, depois que Jacó chegou no Egito, ele viveu mais 17 anos. Não foi pouco. Já haviam se passado aí 17 anos. E agora, a lembrança do que eles tinham feito com José voltou à mente. E o medo. Será que ele não vai se vingar da gente? Queridos, quando José ficou sabendo disso, ele ficou triste e até chorou. Porque ele ficou sentido, né, com esse sentimento. E aí, aqui diz assim: José lhes respondeu: "Não temais, por acaso estou eu no lugar de Deus?" Olha que lindo, verso 20. "Certamente vocês planejaram o mal contra mim, porém Deus o transformou em bem para fazer o que se vê nesse dia, ou seja, conservar muita gente com vida. Agora não temais, eu sustentarei vocês e vossos filhinhos." E assim ele os consolou e lhes falou ao coração. E José permaneceu habitando no Egito, ele e sua família, e viveu 110 anos. José viveu mais de 50 anos depois da morte de seu pai, ainda. E ali, junto com seus irmãos, eles cresceram, se multiplicaram, e essa atitude de José, nós temos que destacar de novo, mais uma vez, que o personagem José, ele é um tipo de Cristo. Ele é um modelo do que foi Jesus. Vejam que ele foi maltratado, foi odiado e foi vendido pelos próprios irmãos. Mas aqui, mais uma vez, José demonstra a terceira dimensão do seu caráter. Um caráter realmente divino, um caráter realmente onde Deus habita. Deus habitava, né? Não se preocupem, né? Ele disse: "Vocês planejaram o mal, porém Deus transformou em bem." Queridos, que exemplo para nós! Quantas pessoas vivem amarguradas, quantas pessoas destroem seus relacionamentos porque não perdoam, porque não esquecem e não colocam na mão de Deus as providências. Vamos fazer como José, vamos deixar nossos sentimentos ruins longe de nós e vamos agir como José e como Jesus. Nosso exemplo maior, que foi rejeitado pelos próprios judeus, pelos próprios filhos da sua própria linhagem. E quando estava na cruz, ele disse: "Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem." Queridos, outro destaque para finalizar: o poder transformador da graça de Deus. Os irmãos de José cometeram coisas terríveis no passado, tinham um caráter ruim. É tanto que José falava para o seu pai as coisas que eles faziam, mas no final da história desta família, nós encontramos que eles foram transformados. Isso é uma esperança para mim e para você. Por mais difícil que a gente seja, por um caráter mais duro, terrível que nós tenhamos, se nós nos entregarmos a Deus e também se deixarmos que Deus nos molde, porque as dificuldades moldaram, fizeram com que os irmãos de José fossem lapidados.
E assim, Papai do Céu quer fazer conosco também. Quando não vai de um jeito fácil, é preciso ir de um jeito mais difícil, mas é para o bem, é para um resultado positivo. Queridos, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, para que esses registros, esses ensinamentos bíblicos que nós aprendemos ao longo dessa série em Gênesis, elas não fiquem perdidas no tempo ou no vento, mas que fiquem impregnadas em nossa memória, em nosso coração, para que nós possamos alcançar a vitória como estes servos de Deus. Apesar de muitas falhas, muitas fraquezas, mas com a graça de Deus, com o poder transformador de Jesus, eles saíram vitoriosos. José, também como seu pai, disse: eu vou morrer e vocês vão sair dessa terra, desse país, e vão para a terra da promessa. E eu não quero que meus ossos fiquem aqui. Vocês vão levar os meus ossos com vocês. E os ossos de José foram levados. Depois nós vamos ver, lá na frente. E foi lá para a terra de Siquém, lá em Canaã. Queridos, eu e você não somos dessa terra. Nós somos embaixadores de Cristo aqui, embaixadores do céu. Que eu e você possamos ter esta mesma esperança, esta mesma fé manifestada pelos patriarcas, por estes descendentes de Abraão. Que eu e você sejamos como eles também. Eu desejo do meu coração, a mim e a você, que nós possamos seguir dia a dia a nossa caminhada junto com Cristo e possamos um dia encontrar estes homens que nós estudamos agora, poder conversar com eles mais detalhes, pessoalmente, da experiência deles nesta terra. Queridos amigos, queridos irmãos, que prazer! Eu agradeço a Deus primeiramente pelo privilégio de poder compartilhar dessas reflexões com vocês em nosso canal Despertar com Deus. Como é bom dedicar um tempo diário, um tempo de comunhão com Deus e de aprender da Palavra de Deus, o livro dos livros. Agradeço a companhia de vocês, a atenção, o apoio, as orações. Nós encerramos a primeira série de nossa jornada, de nosso projeto Despertar com Deus. E eu quero aproveitar para convidar você para continuar acompanhando nossos vídeos, nosso projeto. Nós vamos entrar na segunda série, na série Êxodo. É uma continuação. Paramos aqui na morte de Jacó e de José, mas a história continua. E o livro do Êxodo, que significa saída, ele é um livro especial que vai nos trazer muitas lições, muitas emoções. Então eu convido você para que continue orando por este projeto, acompanhando, e na próxima semana, se Deus permitir, nós estaremos iniciando uma nova série. Vamos aprender juntos, capítulo a capítulo, no livro do Êxodo. Eu espero você e também faço um convite. Se você puder, compartilhe com seus contatos, com seus amigos, seus familiares e convide-os para participar conosco. Vamos aprender juntos, vamos despertar com Deus. Um grande abraço, que Deus te abençoe grandemente e que possamos perseverar ao lado de Jesus cada dia. Um grande abraço, até o próximo encontro.